Apocalipse 22, vamos ler do 11 em diante, até o 17, amém? Continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. Eis que venho sem demora, comigo está o galardão, que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa, o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurado aquele que lava as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assinta o direito à árvore da vida, e entra na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os feiticeiros, o impuro, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica mentira. Eu sou Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas. As igreja, eu sou a raiz da geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva diz, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha, e quem quiser receber de graça a água da vida. A palavra de Deus, ela nos começa a dizer, continue o injusto fazendo injustiça, continue o mundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. Então, o que é que a palavra de Deus ela está nos ensinando? A nós entrarmos pelo caminho ao qual Deus tem e deseja para a sua igreja. A igreja do Senhor, ela precisa voltar-se para Deus, a santificar. O que é santificação? É nós deixar o Senhor trabalhar na nossa vida. Santificação é nós se aproximarmos de Deus. E nós só conseguimos se aproximar se nós deixarmos o Senhor ser o Senhor da nossa vida. Então é por isso que nós devemos voltar-se a buscar a presença de Deus. Porque quando a gente busca, quando a gente se dá, Deus, Ele se revela a nós. E algumas coisas que Deus me deu em cima disso, é que Ele falou sobre acerca de quem vai morar na Nova Jerusalém, de quem vai habitar na Nova Jerusalém, quem vai entrar pelas portas da cidade santa. E aí ele diz, eis que venho sem demora, contigo está o galardão, que tenho para retribuir a cada um, segundo as suas obras. Então o Senhor, ele tem um galardão preparado para cada um, segundo as suas obras. Segundo a sua vontade, ao qual fez para Deus. Segundo santificou, segundo buscou. Porque nos céus, a Bíblia diz que só entra santo. Por isso que o Senhor diz lá em Hebreus 12:14, segui a paz com todo e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Agora imagine, meus irmãos, nós estamos aqui quarta-feira, nós estamos aqui sábado, às vezes domingo, cultuando a Deus, buscando ao Senhor, e de repente o Senhor naquele grande dia, eu não te conheço, apartai-vos de mim, vós que pratica a iniquidade. Vai ser duro, irmão, porque é o dia que a gente vai estar face a face diante do Senhor. Por a gente estar aqui congregando entre quatro paredes, isso não quer dizer que nós estamos salvos. Porque salvação é um processo. Salvação é renúncia. Salvação é a gente deixar morrer para nós mesmos. É um processo. Então, Jesus ele fala na sua palavra, bem-aventurado aquele que lava as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que as sinta o direito à árvore da vida, e entra pelas portas. Então, meus irmãos, nós vemos aqui que há uma veste, ao qual
Está diante do Senhor a nossa vida. Não é essa veste que aqui está por fora, é a veste espiritual. É a nossa vida com Deus, a nossa conduta diante de Deus. Como é que Deus está vendo as nossas vestes diante dele? Será que ele está aprovando as nossas vestes diante dele? As nossas vestiduras diante dele? Quando ele falou para a igreja de Laodiceia, que disse que era uma igreja rica, que tinha ouro, não precisava de nada, já estava abastada, mas o Senhor deu uma repreensão naquela igreja. Apocalipse 3, o que o Senhor disse para essa igreja, que ao qual ela se gabava, se exaltava perante o Senhor. Apocalipse 3, versículo 18, o Senhor diz para aquela igreja, a igreja de Laodiceia, nós estamos vivendo essa igreja também nesse período. Aconselho-te de mim, compre ouro refinado e fogo para te enriquecer. Vestidura branca para que veste, a fim de que não veja manifesta a vergonha da tua nudez. E colírio para ungir-te os teus olhos, a fim de que veja. Eu repreendo e disciplino quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, com ele cearei e ele comigo. Então o que é que o Senhor estava vendo nesta igreja? Uma igreja despida perante ele, uma igreja nua, uma igreja que era rica materialmente, mas diante de Deus ela estava reprovada. Então a gente tem que pensar bem, porque há dois destinos para o homem: subir ou descer, céu e inferno. Então é por isso que a gente que tem a oportunidade, vamos rever como é que nós estamos diante do Senhor. Eu tenho questionado: Senhor, será que o Senhor me chamar, eu estou pronto? Eu quero estar pronto. Alguma coisa a gente sente cobrança, porque a gente sabe, porque a gente que pensa agradar a Deus, a gente sabe que a gente olha para nós mesmos e a Bíblia diz: o homem deve examinar a si mesmo. E às vezes a gente passa despercebido acerca disso. Como é que nós estamos nos conduzindo? Como é que nós estamos vivendo o nosso dia a dia? Então, é por isso que nós temos que rever. E lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, diz assim: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Então, a característica de alguém que está em Cristo é a mudança. Então é por isso que eu olho para mim mesmo e falo: Senhor, eu preciso mudar, preciso melhorar, porque senão não podemos ver a face do Senhor, não podemos ver o reino de Deus. E aí a gente não venha se iludir, porque a gente congregar é mandamento, mas congregar com consciência de que nós vamos estar diante do Senhor. Aqui um de nós pode enganar o pastor, pode enganar qualquer um, eu posso enganar algum dos irmãos, mas aos olhos daquele que vê tudo, nós não enganamos. É por isso que a gente tem que ser transparente. Deus, ele gosta da sinceridade. E quando a gente não está digno, a gente fala: Senhor, eu não sou digno, tem misericórdia de mim. Deus se agradou de Davi porque Davi foi um homem que foi sincero perante o Senhor. Que nós sejamos sinceros diante do Senhor, porque o Senhor nos conhece. Ele conhece o nosso deitar, o nosso levantar. Sem sequer a gente falar alguma coisa, o Senhor já sabe. A gente pode manobrar o homem, mas ao Senhor a gente não manobra. E naquele dia nós vamos estar diante dele. E o Senhor, nesse texto, ele me deu algumas coisas. Vamos lá para Gálatas 5, ao qual alguma característica de quem vai estar nesse grande dia com ele. Porque aceitar Jesus Cristo é o primeiro passo. Mas tem o processo. Assim como o ouro é refinado, nós também somos refinados. Gálatas 5, 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E o que são de Cristo Jesus crucifica a carne com as suas paixões e concupiscência. Se vivemos no Espírito, andamos também no Espírito. Não nos deixe possuir de vanglória, provocando um ao outro.
tendo inveja um do outro. Olha a característica dos frutos do Espírito. Essa característica é de alguém que vai morar com o Senhor. Quem é de Cristo crucifica a carne, vivendo no Espírito. Se nós não viver no Espírito, não vamos estar com o Senhor. Porque senão entra em contradição. A Bíblia ela não entra em contradição. Andai no Espírito. Santificai ao Senhor, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Então é por isso que a palavra de Deus nos adverte. Mas o fruto do Espírito é amor. Será que nós estamos amando? Será que estamos tendo paz ou estamos em guerra? Longanimidade, benignidade, bondade e fidelidade, mansidão, domínio próprio. Eu tenho que melhorar aqui de algumas coisas dessas que eu sei que melhorar. Eu tenho que melhorar. Às vezes a ira vem, às vezes a gente ira, mas nós temos que melhorar, porque senão não adianta. A Deus ninguém engana. Nós estamos patente aos olhos do Senhor. Vamos lá para Mateus 29, 11. Mateus. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para vossas almas. Se nós não aprendemos com Cristo, como é que nós vamos estar ao lado dele? Ele no 28, ele faz um convite: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para vossas almas. Quem está falando aqui é o nosso Senhor. Às vezes, a gente não quer ser humilde, quer ser arrogante. Achamos que somos alguma coisa. Às vezes nós somos presunçosos. Às vezes nós somos arrogantes. Às vezes não queremos ouvir. Às vezes queremos falar, mas não queremos ouvir. E se nós não aprender com o mestre, estamos perdidos, meus irmãos. Não vamos nos iludir, não. A Bíblia é clara. Andarão dois juntos se não houver acordo? Como é que eu vou andar junto com o Senhor se não há um acordo entre eu e Ele? Nós temos que baixar a guarda e ver onde nós estamos precisando melhorar perante o Rei. Porque nós não sabemos a hora e o dia que o Senhor há de nos chamar. Não vai demorar, possa ser que demora, mas para mim não demora, a aliança de Israel com o anticristo. Depois que entrar esse período, começa o período da tribulação. 3 anos e 6 meses, aparentemente é maravilha. Mas depois de 3 anos e 6 meses para lá, a coisa vai pegar. Ele vai exigir a marca dele. Ele vai exigir que a pessoa aceite a sua marca. E naquele dia vai ser o terrível dia do Senhor para nós, igreja do Senhor. Porque hoje nós temos uma facilidade de comprar, nós temos uma facilidade de colocar gasolina em nosso carro, mas nesse dia nós não vamos ter essa liberdade. Então nós temos que estar preparado agora, porque algum de nós aqui pode estar nesse grande dia, se o Senhor não levar antes, individualmente. E se nós não tivermos preparado para esse período, vamos negar o Senhor. Porque há uma preocupação em nosso coração, há uma preocupação, nós, pai de família, de faltar alguma coisa. Há uma preocupação. Agora imagine quando chega esse período, se nós não tivermos verdadeiramente firmado em Cristo. Se nós não tivermos convicção, se nós não tivermos amando Ele de verdade, negaremos na primeira tentativa. Porque nesse dia o anticristo ele não vai ter piedade. O Senhor vai permitir sofrimento para alguns. Alguns vai conseguir fugir, mas vai haver perseguição. Então nós temos que estar preparados, porque esse tempo está se aproximando. Muitos zombam de hoje que a palavra de Deus tem falado da vinda, mas Pedro já falou sobre isso, que existiria alguns que ia zombar, ia falar, que demora é essa? Mas um ano para o Senhor é como 1000 anos. Para Deus, o tempo de Deus não é esse tempo nosso aqui que a gente vê no relógio, não é. O tempo de Deus é o tempo de Deus. Então, meus irmãos, que estejamos prontos para aquele grande dia. Então, em Mateus 5, nós vamos ver também
algumas características. Lá em Gálatas foi 9, fruto do Espírito. Em Mateus 5 nós vamos ver também 9 características que o Senhor diz quem vai estar no seu santo monte. Mateus 5, volte aí um pouco, do versículo 1 diante. Vendo Jesus a multidão, subiu ao monte, como se assentasse, aproximando-se os seus discípulos, ele passou a ensinar dizendo: bem-aventurado o humilde de espírito, porque dele é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados o misericordioso, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque dele é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriar, perseguir e mentindo disser todo mal contra vós. Então, meus irmãos, as características de quem vai estar com o Senhor está aqui. Se nós não entrar por essa porta, nós estamos entrando em contradição com a palavra do Senhor. Porque o Senhor diz santidade, humildade, mansidão, domínio próprio. Se nós não entrar por essas características aqui, essas portas ao qual o Senhor determinou, não tem como. Nós vamos ser reprovados. Às vezes, eu olho para a minha vida 25 anos, que o Senhor me chamou. Preciso aprender muito ainda. Pode uma pessoa que aceitou Jesus agora morrer e partir como ladrão da cruz. E pode ocorrer um tempo, a gente está na casa do Senhor, ouvindo a palavra do Senhor, mas nós não deixamos o Senhor ser Senhor na nossa vida. Nós não deixamos Jesus ser Salvador da nossa vida. Porque o que é o Senhor? É aquele que nós devemos submissão. É aquele que tem ordem sobre nós. A gente é o que? Servo. Servo é mordomo, nós somos mordomo do Senhor. E às vezes nós não estamos na qualidade de mordomo. Nós não estamos na qualidade de servo. Às vezes nós queremos o Senhor como Salvador. Mas como Senhor, às vezes nós deixamos a desejar. Porque é duro você acatar a ordem. Então é por isso que o Senhor nos adverte na sua palavra. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurado é aquele que quer, que tem fome pela verdade, que tem zelo pela verdade, que quer chegar à verdade. O Senhor diz que nesse dia vai ser farto. Então, nós temos que rever, parar para pensar, como igreja do Senhor, como nós estamos diante do Senhor. Será que vamos, de fato, estar nessa Jerusalém, ao qual desce do céu a ataviada de Deus, né? Ao qual ela vai ser posta ali em Jerusalém. A Bíblia diz que o céu vai ser transformado, vai haver novo céu e nova terra, e o Senhor vai estabelecer o seu reino de justiça ali em Israel. E essa cidade é uma cidade maravilhosa. E nós vamos entrar pela porta, se nós também entrarmos pela porta que o Senhor estabeleceu. Ele diz lá em João 10 que o ladrão não vem senão a matar, roubar e destruir. Mas ele diz que ele veio para dar vida e vida em abundância. O Senhor, ele veio para dar vida com abundância. O Senhor, ele já está preparando um lugar para todos aqueles que o amam. Para todos aqueles que têm fome e sede de justiça. Para todos aqueles que almejam entrar pela porta. Mas a Bíblia, ela diz, é muito chamado e poucos escolhidos. Por que poucos escolhidos? Porque é um processo para chegar até a Nova Jerusalém. Não é uma credencial, não é um título, não é a gente ter algum cargo que vamos dizer que estamos aprovados pelo Senhor. Porque o Senhor, quando o profeta Samuel foi ungir a Davi, ele olhou para Eliabe e viu que era um homem de boa estatura, de aparência. Mas o Senhor falou uma coisa muito séria para o profeta Samuel. Talvez Samuel estava naquela visão de Saul. Saul era um homem robusto,
um homem de estatura, um homem que sobressaía, mas o Senhor falou com Samuel: Samuel, eu não vejo como tu vê. O homem vê o externo, eu vejo lá dentro. Deus sonda lá dentro. Deus vê lá dentro, ao qual ninguém vê. Então é por isso que devemos conversar com o Senhor, falar: Senhor, como é que eu estou? O que eu preciso melhorar? Porque senão vamos ser reprovados. É duro chegar diante do Senhor. A gente chega diante de uma autoridade, ou um juiz, ou até um policial. A gente sabe que quando a gente deve alguma coisa, a gente teme. A primeira coisa que Adão, quando pecou, ele foi se esconder, porque ele sabia que tinha algo errado. Porque antes ele não se escondia do Senhor. O Senhor vinha no virar da tarde conversar com ele. Mas quando descobriu a sua nudez e expôs sua vergonha, ele se escondeu. Então, imagine diante do Senhor, que a Bíblia diz que os olhos dele é como chama de fogo. O Espírito do Senhor está sobre toda a terra. Então, como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação? Como escaparemos? Vamos lá para Salmo 15. Outra característica que Deus me deu sobre quem habitará no seu santo monte. A Nova Jerusalém está preparada. Salmo de número 15 tem por título Cidadão dos Céus. O salmista Davi, ele interroga ao Senhor, ele faz interrogação ao Senhor, ele diz assim: quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade, pratica justiça e de coração fala a verdade. O que não difama com a língua, e nem faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. O que aos seus olhos tem por desprezível ao repróbio, mais honra aos que temem ao Senhor. E o que jura com dano próprio não se retrata. O que não empresta o seu dinheiro com usura, e nem aceita suborno contra um inocente. Quem deste modo procede, jamais será abalado. Algumas mais características do cidadão dos céus, de quem vai entrar pelas portas, de quem vai morar na Nova Jerusalém, de quem vai estar com o Senhor. É por isso que ele falou ali na Apocalipse 22, quem é injusto, continue sendo injusto. Quem é limpo, se limpe. Quem é puro, se purifica. Quem é santo, se santifica. Como nós estamos diante do Senhor? Será que estamos aptos? Se o Senhor tirar o fôlego de vida aqui, será que nós vamos ver o reino dele? Será que nós vamos para o paraíso? Ou iremos para o Hades, ou para a Geena, que o lago de fogo não foi inaugurado ainda, vai ser inaugurado? Então, meus irmãos, é uma palavra de refletir. É uma palavra que eu lembro que os pastores aí me deu 2 oportunidades para falar. Uma vez eu estava trabalhando na BASP ali, o Senhor me deu uma mensagem sobre a maratona. Mateus 24, versículo 13, ele me falou o meu coração sobre a maratona. Que a maratona ela é muitas pessoas, ele tem um propósito, mas só um chega, só um é vencedor. No reino do céu, o propósito nosso é de chegar lá. Nós temos essa vontade e essa meta, mas quem vai dizer que nós vamos estar lá é nós mesmos, porque a parte do Senhor foi feita. A parte do Senhor foi feita. Quem vai dizer que vamos estar lá? Nós mesmos. A nossa conduta, o nosso testemunho, se honramos nosso compromisso, se andamos certo na sociedade, se compramos e pagamos, se agimos como cidadão do céu, nós vamos estar lá. Mas se não agirmos como cidadão dos céus, é perca de tempo. Nós vamos estar errando o alvo. E vai ser, naquele dia vai ser dia de alegria para muitos, mas de tristeza para outros. Porque ouvir do Senhor, apartar-me de mim que eu não vos conheço, vai ser duro. Mas é a sentença só. Não tem mais jeito. A sentença vai ser ali. E o Senhor não é um homem que, às vezes, né? O homem que fala e não cumpre, o Senhor, ele cumpre com a sua palavra, né? Quando Davi errou ali, que fez o censo, ao qual eu vejo ali 2 pecados relatados da vida de Davi, Satanás colocou no coração dele para ele fazer o censo, ele confiou no homem.
E ali, por causa dele, morreu muitas pessoas. O anjo do Senhor veio e matou muitas pessoas. Então veio consequência. Então a consequência vem se nós não agimos com a palavra. Amém? Volta a palavra para o pastor Isaías.